Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Nós estamos retornando a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Desde já eu desejo que você tenha um ótimo domingo na presença do Senhor, que o Senhor Jesus Cristo esteja o abençoando, que você possa ter comunhão com Ele e com o seu Espírito Santo. Que essa comunhão possa se estender durante toda essa semana e que Deus seja com você, o livrando de todos os males que nós temos enfrentado. Então, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Nessa manhã nós começaremos uma nova disciplina espiritual, dando continuidade ao nosso livro que nós temos estudado, e eu peço que você possa estar conosco nessa manhã para nós refletirmos acerca dessa disciplina, a disciplina sobre a solidão e o silêncio. Talvez você me pergunte, solidão, Rondinelli, mas solidão é algo tão negativo, mas eu não falo nessa solidão que pode ser prejudicial às nossas vidas. Estou falando de uma solidão que é positiva, uma solidão que as pessoas chamam de solidão povoada. Em qual sentido? É uma solidão onde você vai ter a comunhão com Deus e o distanciamento dos seus relacionamentos cotidianos. Então veja, é uma disciplina onde visa manter uma conexão íntima com Deus. Nossa sociedade não valoriza a solidão. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade muito agitada, onde nosso cotidiano exige uma correria extrema. E quando nós não estamos nessa correria, nós estamos em volta ou rodeados de entretenimento e nós praticamente não paramos durante o nosso dia. Por isso que as pessoas não valorizam o silêncio e a solidão. E muitas delas veem como prejudicial as nossas vidas. Mas vale destacar que esta disciplina trouxe grandes benefícios espirituais para grandes homens de Deus ao longo da história da igreja. Nós encontramos o próprio Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos, assim como grandes personagens bíblicos, personagens da Bíblia, que praticaram a solidão e o silêncio quando estavam em uma vida devota e buscavam uma comunhão com Deus. Por isso, eu desejo que você possa levar em conta essa disciplina e tirar algumas lições para a sua vida, para nós aprendermos e refletirmos acerca dessa disciplina. Nessa manhã nós estudaremos as suas definições, bem como motivos para que você pratique a solidão e o silêncio, visando o seu amadurecimento espiritual. Primeira coisa que eu desejaria destacar é que essa necessidade, a disciplina da solidão, é algo inerente aos nossos corações e aos nossos seres. Em qual sentido? Nós fomos criados para manter comunhão com Deus. E este é o motivo que muitas vezes nós estamos sedentos para ficarmos sozinhos, porque a nossa alma está desejando comunhão com Deus e nós precisamos nos afastar das nossas coisas, daquela vida corriqueira, nós precisamos nos afastar das coisas comuns para que nós atinjamos uma espiritualidade maior. Por isso que as nossas almas foram projetadas para, em determinados momentos, interrompermos as nossas atividades e, em determinados momentos, nos afastarmos dos demais para nós mantermos uma comunhão mais íntima com o Senhor. Então, se você é alguém que, às vezes, deseja se distanciar do próximo, mas no sentido de buscar coisas espirituais, isso é algo que a sua alma foi projetada para isso, porque você precisa estar com Deus e este é o melhor local para se estar. Onde você se esquece de todo mundo, você sabe que está no melhor local possível, que é na comunhão com Deus. Então vejamos algumas definições e em seguida algumas razões para nós buscarmos essa disciplina em nossas vidas. Primeira definição é de silêncio. O que nós queremos dizer com a disciplina do silêncio? Primeira coisa que nós queremos dizer é que a disciplina do silêncio é a abstenção voluntária e temporária de falar para que certos objetivos espirituais possam ser buscados. Às vezes, o silêncio é observado para ler, escrever, orar e assim por diante. Embora não haja voz audível, há diálogos internos consigo mesmo e com Deus. Veja que é algo voluntário. Você tem que lembrar que nós não estamos buscando uma religiosidade onde você vai manter regras para viver debaixo de um jugo onde Deus não está desejando que você viva. Por que eu estou frisando isso? Porque nós conhecemos grupos religiosos que se abstêm da comunhão diária com outras pessoas, vivem na solidão e buscam o silêncio, mas apenas por fins egoístas. Essas pessoas vivem meramente uma espiritualidade morta,
por conta que cumprem regras estabelecidas por homens. Nós encontramos aqui os mosteiros, nós temos pessoas que passam a sua vida toda em uma devoção sem sentido. A prática da solidão é bíblica, assim como a prática do silêncio, mas esse tipo de legalismo, onde você vai gastar toda a sua vida sem manter comunhão com uma comunidade, apenas vivendo de forma solitária, isso nada mais é do que uma religiosidade, vamos colocar como uma falsa espiritualidade. Então é algo que é voluntário, assim como tem objetivos espirituais. Se você visa o silêncio apenas para se tornar uma pessoa que não mantém muito diálogo com as pessoas, que você é alguém difícil de se relacionar com os outros, você está errado. O objetivo de manter o silêncio muitas das vezes não é para que você se distancie do próximo, mas para que você encontre coisas espirituais. Então veja que o propósito está intimamente ligado com essa disciplina. Vamos agora para a definição da disciplina da solidão. A solidão é a disciplina espiritual de retirar-se de forma voluntária e temporariamente à privacidade com propósitos espirituais. Muito semelhante à disciplina do silêncio, e todas elas estão, vamos colocar como sendo disciplinas que são temporárias, porque são em pontos específicos da sua vida. Você vai se aplicar, vai se determinar de forma voluntária quando você perceber que a sua alma está desejando e necessitando dessa disciplina. Aí você vai buscar se adaptar e adequar ao seu cotidiano. Por isso que as razões que eu vou dizer aqui, essas razões são como princípios norteadores para que você tenha uma direção onde começar esse tipo de disciplina. Nós não vamos estabelecer uma regra, nós não estamos buscando estabelecer uma metodologia para que você mesmo encontre a sua espiritualidade no sentido de adequamento para as suas necessidades. Nós apresentamos certos princípios, mas para que você comece a diagnosticar quais são os momentos exatos para que você mantenha esse tipo de disciplina e como que você pode adequar a sua realidade. Cada um tem um estilo de vida diferente, cada um tem responsabilidades diferentes, bem como cada um sabe das suas dificuldades e das suas necessidades. Então que você possa se adequar, mas que você extraia princípios dessas razões que nós apresentaremos segundo o livro do Donald Whitney. A primeira razão de buscar solidão e de buscar o silêncio é para que nós sigamos o exemplo de Jesus Cristo. Se alguém lhe perguntasse por que ter esse tipo de disciplina, primeira resposta e razão básica: por que o Senhor Jesus Cristo praticou essa disciplina? Se nós buscamos ser cristãos, pequenos cristos, pessoas que são semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, nós devemos andar em conformidade aos ensinamentos de Jesus e imitarmos o seu comportamento. E nós encontramos nas Escrituras Jesus praticando a disciplina da solidão. Veja o que diz em Mateus 4:1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O próprio Espírito de Deus conduziu o Senhor Jesus Cristo para que ele fosse para o deserto. E o que o Senhor Jesus Cristo ia fazer no deserto? Ele iria buscar uma solidão, visando o seu relacionamento com Deus, buscando aumentar ou estreitar sua relação com o Senhor para que ele continuasse mantendo viva a sua espiritualidade, o seu vigor espiritual. Nós já sabemos os desdobramentos, ele é conduzido e em seguida é tentado por Satanás, mas nós percebemos que o próprio Senhor se deslocava dos seus amigos, ele saía daquela sua rotina para ficar em períodos solitários, buscando uma espécie de comunhão mais próxima de Deus, mais próxima do Senhor. Segundo texto, Mateus 14:23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Então veja, o Senhor Jesus Cristo estava rodeado de várias pessoas, ele tinha uma multidão próxima dele, mas ele decidiu sair e ir para um monte. E por que ele tinha esta prática? Tanto para fazer com que tivesse as suas energias recobradas, para que ele tivesse aquele momento especial com Deus e para que ele tivesse a sua sensibilidade despertada para buscar o Senhor. Veja que o Senhor Jesus Cristo poderia ter passado várias e várias horas com aquele povo, porque ele tinha aquilo que as pessoas necessitavam.
mas ele demonstrava que o mais importante era manter comunhão com Deus e ele mesmo precisava da sua comunhão com o nosso Senhor. Talvez você pensasse, não, o Senhor Jesus Cristo ele não poderia ter feito isso. Ele tinha um ministério pequeno de 3 anos. Ele tinha poder para ajudar todas aquelas pessoas. Se fosse eu, teria permanecido o máximo de tempo possível com a multidão, com seus discípulos. Mas não. O Senhor Jesus Cristo valorizava de tal forma a comunhão com Deus que ele se retirava para ficar de forma solitária com o Senhor. Vejamos outro texto. Mateus 1:35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa, foi para um lugar deserto, onde ficou orando. No texto anterior era à noite. Nesse é de madrugada, e nós percebemos que todos os dois ele está procurando um local deserto para manter a sua espiritualidade. Assim também poderia ser com você. Você sabe que durante o dia nós temos várias e várias vozes, temos pessoas que estão às vezes nos tirando a atenção, nós temos aquela rotina onde as pessoas cobram muito da gente, mas nós poderíamos nos retirar para locais silenciosos. E por que silenciosos? Porque lá nós escutaríamos a voz do Senhor. Nós escutamos muitas vozes, mas nós precisamos buscar também o silêncio para ouvirmos a voz de Deus de forma mais audível, mais clara, Ele nos chamando para se relacionar com Ele. E esse momento poderia ser a madrugada ou à noite. Esse talvez seja o melhor horário para buscar uma vida solitária, porque é um momento onde as outras pessoas estão descansando e você teria todo aquele tempo disponível sem ser incomodado. Tem um escritor bíblico que ele sempre dizia que ele se levantava ou ele sempre estava acordado antes do padeiro, porque ele não desejava que nenhum ímpio, que alguém que não teme ao Senhor despertasse antes dele para as atividades pessoais e ele não estivesse em comunhão com Deus. Veja como ele levava a sério esse aspecto da devoção, esse aspecto de buscar o silêncio para manter comunhão com Deus. Vejamos um outro texto bíblico. Lucas 4:42. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e instavam para que não os deixasse. Novamente, a multidão estava carecendo do auxílio do Senhor Jesus Cristo, vão até ele e o encontram de forma solitária. E eles vão pedir auxílio. Mais uma vez eu demonstro que Jesus valorizava de tal forma que ele se colocou numa posição solitária, mesmo tendo a oportunidade de ajudar aquelas pessoas, mas ele demonstrava que a prioridade na sua vida era manter comunhão com Deus. Então nós já vimos a primeira razão, o primeiro motivo para você buscar solidão em determinados momentos de sua vida. O primeiro motivo é porque o próprio Senhor Jesus Cristo praticou a solidão e o silêncio. Então você também deveria praticar. Segunda razão, para ouvir melhor a voz de Deus. Como eu já mencionei, é nesses momentos que nós paramos de ouvir todas as vozes e nós direcionamos os nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Para ouvir tanto a voz do Senhor como também para ouvir o nosso coração. É no momento onde nós estamos sozinhos, é no momento que nós estamos olhando para si mesmo que nós identificamos quem de fato nós somos. Como alguém já colocou, se a nossa sociedade perdesse o entretenimento, as pessoas enlouqueceriam porque veriam um vazio dentro de si. Muitas vezes nós não entendemos ou não encontramos o que nos incomoda porque nós não paramos. O vazio está lá dentro, pungente, clamando, pedindo o auxílio de Deus e nós não identificamos porque nós não paramos para olhar o que está lá dentro de nós. Mas nós podemos usar esses momentos para ouvir a voz de Deus, saber que Ele está nos escutando, assim como para olhar para os nossos corações. Nós temos casos dentro da Bíblia, nós encontramos pelo menos o caso do apóstolo Paulo, quando ele diz que estava sós com Deus. Nós temos o caso de Abacuque, que ele diz que foi para uma espécie de sentinela, aguardando para escutar o Senhor. Nós temos outros casos bíblicos, mas vamos citar também o de Elias. Elias, quando vai para o Monte Horebe, ele, para ouvir a voz de Deus, escuta como sendo uma brisa suave. Então veja, esses homens eles se direcionavam para locais, vamos colocar mais íngremes do local onde eles viviam, assim como eles se distanciavam da sociedade para ouvir de forma audível a voz de Deus e para ouvir os seus corações.
Eu não estou dizendo que você deve ser semelhante àqueles homens da teologia da prosperidade que ficam falando que vão ao monte orar porque a oração será mais espiritual ou que Deus irá escutar a oração porque está no monte. Não é isso. Mas simplesmente porque quando você se distancia dos demais, quando você está nesses locais, vamos colocar como mais íngreme e solitário, certamente despontará ou fará com que você tenha mais sensibilidade, porque você estará com seu foco em Deus. Terceira razão é porque nós expressamos adoração a Deus quando nós estamos em silêncio. Veja o que diz em Abacuque 2:20. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele fica em silêncio toda a terra. Já pensou em um momento que você está tão extasiado, você está tão encantado com a beleza de Deus que faltam as palavras? Nós encontramos textos bíblicos que dizem que os homens ficam emudecidos diante de Deus. Então, isso demonstra que essas pessoas estavam em comunhão com Deus e elas estavam em silêncio porque elas estavam abismadas. Elas tiveram um vislumbre da glória de Deus. E assim poderia ser conosco. Nós nos calaríamos, nós ficaríamos tão abismados com essa grandiosidade que nós não teríamos palavras para falar, nós apenas contemplaríamos e ficaríamos encantados com a beleza de Deus. Esta seria mais uma razão para você buscar o silêncio, porque você estaria privilegiando, você estaria com seu foco e olhando, engrandecendo ao Senhor, sem necessitar de falar alguma coisa, porque você não tem mais palavras para se referir a tamanha grandiosidade. É como se as suas palavras se tornassem pobres. Você, naquele momento, já não tem uma linguagem que consiga alcançar aquilo que você está sentindo, então você apenas fica em silêncio e você contempla e adora. O silêncio pode ser um objeto de adoração. Você se cala para contemplar ao Senhor. Você não precisa falar, você apenas o adora. Um outro motivo é porque você vai expressar fé em Deus. Geralmente, quando nós estamos passando por momentos conturbados, nós costumamos ficar tagarelas, murmuradores, reclamões, mas nós demonstramos fé em Deus quando nós nos silenciamos e deixamos que Deus é que atue e Deus é que opere naquelas circunstâncias que nós não temos poder para fazer com que as coisas sejam modificadas. É uma forma de você expressar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Você está em silêncio esperando uma resposta de Deus e é Ele que vai tomar a cabo, Ele é que vai direcionar aquela situação para o seu objetivo. Veja o que é dito no Salmo 62, quando Davi diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. E o meu alto refúgio, não serei abalado. Na sequência do versículo ele diz: somente em Deus, ó minha alma, sempre silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Isso é uma demonstração de fé. Você está calado, você está em silêncio porque você entregou nas mãos de Deus e você já não diz mais nada, porque você está com a sua alma descansando em Deus e Ele é como uma grande rocha, onde você vai repousar todas as suas esperanças e todos os seus conflitos nele. Você se cala porque Deus é que vai estar atuando. Um outro propósito é para buscar a salvação do Senhor. E aqui nós estamos nos referindo tanto a pessoas que não conhecem a Deus, que estão buscando a salvação da sua alma, como pessoas que estão buscando um recurso e um auxílio de Deus, pessoas que já foram salvas pelo sangue de Jesus Cristo. Olha o que é dito em Lamentações 3, do 25 ao 28. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Então veja, você está na expectativa de ser socorrido por Deus. E ele diz, coloque esse jugo. Qual é o jugo? Manter-se em silêncio. E assim como manter-se em silêncio, manter-se em forma ou em um estado solitário. Porque você está esperando a vinda, ou vamos colocar como sendo
o ato redentivo de Deus, onde Deus vai estar lhe salvando e lhe auxiliando. Como eu disse, aqui nós estamos colocando além de salvação de alma, mas quando o Senhor está lhe salvando de alguma necessidade e está lhe socorrendo quando você mais precisa. Então você se silencia e você se mantém de forma solitária, confiando e entregando ao Senhor. Para ser fisicamente e espiritualmente restaurado, eu acredito que esse é um dos melhores benefícios para aqueles que mantêm uma prática da solidão e do silêncio. Nós estamos muitas vezes angustiados, com as nossas almas sofrendo por conta de uma vida tão intensa, onde nós não paramos. O nosso corpo precisa do auxílio do descanso. Deus, ele estabeleceu que nós descansássemos. Nós encontramos um mandamento específico para isso, para nós retirarmos um dia da nossa semana para descansarmos. Na Antiga Aliança nós encontramos isso, demonstrando que isso faz parte da nossa espiritualidade e que o Senhor deseja que nós descansemos, porque nós precisamos. O nosso corpo carece de descanso e a nossa alma carece de silêncio e de consolo diante de Deus. Então, se você está conturbado, se você está passando por um período de grande esgotamento espiritual e de desgaste emocional, busque e reflita sobre o isolamento e sobre o silêncio. Se distancie das pessoas, vá buscar conforto para a sua alma e descanso para o seu corpo, que certamente você terá a sua vida revigorada e as suas energias fortalecidas. Sempre me marcou um testemunho de um antigo pastor que estava pensando em sair do ministério e ele decidiu procurar um famoso pregador inglês chamado Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones pediu que ele contasse a situação e ele foi falando das suas atividades, da intensidade de seu ministério, até que em determinado momento ele deu o seguinte conselho: tire férias. Não desista do ministério, mas tire férias. Aquele homem pensou que ele estava falando bobagem e ficou desgostoso e triste porque esperava algo mais do grande Martyn Lloyd-Jones. Mas ele decidiu acatar aquela ideia, decidiu levar em conta porque respeitava o grande pregador e retirou-se para um mês de férias. Aquele homem encontrou um vigor novamente em sua alma, uma expectativa tremenda de voltar a servir ao Senhor, e ele teve as suas energias revigoradas. Ele entendeu que o seu problema era físico, ele precisava descansar. Ele estava num desgaste emocional tremendo e num desgaste espiritual. Então veja que este é um dos benefícios para você se fortalecer fisicamente e se restaurar espiritualmente. Se você está fadigado ou fatigado, você pode encontrar descanso em Deus. Então valorize a solidão e o silêncio para recobrar uma perspectiva espiritual. Essa seria uma das, ou seria mais uma razão. Qual o sentido de recobrar uma perspectiva espiritual? Nós sempre precisamos parar e analisar aquilo que nós estamos acreditando, quais são as nossas ideias e perspectivas. Nós geralmente não percebemos que devido ao nosso cotidiano, devido às grandes influências que nós recebemos no nosso dia, como quando nós somos bombardeados pela mídia, pelas pessoas que estão ao nosso redor, nós não paramos para refletir, percebemos e não percebemos que essas ideias estão causando efeito em nossas vidas. Por isso que quando você para, se mantém em silêncio, na solidão, você pode começar a refletir sobre as suas ideias e começar a recobrar uma perspectiva espiritual. Geralmente nós pensamos que ser mundano nada mais é do que alguém que vive com roupas degeneradas, pessoas que usam brinco, fazem tatuagem, mas não é esse o sentido de mundano. Mundano é alguém que pensa segundo o mundo. E talvez a gente esteja muitas vezes pensando igual ao mundo e nem percebemos. Por quê? Porque nós não paramos para refletir. Então, uma das formas que você pode recobrar uma perspectiva espiritual é quando você mantém o silêncio e analisa o seu coração. E quando você está em solidão e está ponderando quais são as minhas crenças, onde que eu tenho depositado a minha fé? Será que eu estou pensando igual ao mundo ou estou pensando segundo a revelação de Deus? Um outro motivo é para buscar a vontade de Deus. Nós encontramos pessoas também dentro das Escrituras que precisavam do direcionamento do Senhor e eles passam aquele período de solidão. Então veja que é como se fosse algo conectado com a oração. Você vai se dedicar de forma exclusiva àquilo para encontrar a direção de Deus
e Deus vai lhe direcionar para o seu objetivo, para onde Ele deseja guiar a sua vida. Pessoas que estão visando o ministério, assim como pessoas que estão querendo servir na igreja, elas passam aquele período em oração, em silêncio e vivendo um pouco de forma solitária para encontrar a resposta do Senhor. Por fim, um dos propósitos para você manter a solidão e o silêncio na sua vida é aprender a controlar a sua língua. Talvez parecesse algo simples, mas quando nós não temos a disciplina do silêncio, certamente nós podemos cair em perigos e nós podemos cometer certos pecados. Quando nós não temos essa disciplina, nós somos tagarelas, murmuradores, nós costumamos cair em pecados de fofoca, assim como nós somos pessoas maledicentes, que nós reclamamos e falamos mal de muitas pessoas e às vezes chegamos até a blasfemar contra o Senhor. Veja o que diz em Provérbios 10 e 19. Quando se fala demais, é certo que o pecado está presente, mas quem sabe controlar a língua é prudente. Ou seja, quanto mais nós falamos, mais próximos nós estamos do pecado, porque nós podemos escorregar e com as nossas línguas ferir os nossos irmãos, assim como nós podemos falar palavras torpes e que desagradam a Deus. Veja mais um propósito de manter o silêncio. Quando você busca o silêncio, você está treinando a sua língua. Você vai ser mais sábio, mais maduro antes de falar. Você vai ter controle na sua língua. Você vai ser prudente antes de mencionar e de manter um novo diálogo com alguém que pode fazer com que sua vida seja prejudicada. Por fim, quero trazer algumas sugestões para que você mantenha a disciplina da solidão. A primeira sugestão é criar minutos de retiro em sua vida. Como que seriam esses minutos de retiro? Você vai estabelecer um momento específico da sua vida ou um momento do seu dia para que você se retire para buscar a Deus. Nós chamamos de minutos de retiro porque geralmente é nos retiros que nós saímos da sociedade para manter comunhão com Deus. Semelhante a um retiro de carnaval, semelhante a um retiro de Páscoa, mas você pode estabelecer na sua rotina minutos de retiro. Você diz, a partir do momento de, vamos colocar como no horário de almoço, aquele momento vai ser sagrado, eu vou me retirar para conversar com Deus, não quero manter mais conversa com ninguém, nenhuma conversa paralela, não quero mais pensar em nada, quero esquecer das minhas responsabilidades, do trabalho, quero agora me silenciar e pensar em Deus e manter comunhão com Ele. Segunda sugestão é estabelecer períodos de silêncio diário. Como que você pode fazer isso? Você pode organizar na sua agenda e estabelecer uma hora fixa que você pode parar para descansar e entregar os seus pedidos a Deus e fazer com que o seu coração e a sua mente se direcionem para o Senhor. Como eu disse, o melhor horário que eu, na minha perspectiva, acho, seria no horário da madrugada, quando todos estiverem dormindo, quando você não tiver nenhuma obrigação de trabalho, quando você não tiver nenhuma obrigação com a sua família, você vai para o seu quarto, você pode ir até para o seu quintal. Eu conheço um irmão que costuma ir para o seu quintal, cantar e ficar, vamos colocar como sendo encantado com a criação de Deus, olhando para as estrelas e para a lua no seu quintal e olhando com o alvorecer do dia e encantado com o dia que está nascendo. Você pode buscar solidão nesses recantos da sua própria residência, ou quem sabe se dirigir para uma praça durante um fim de tarde, mas busque colocar na sua agenda minutos que podem se tornar preciosos para a sua vida. Talvez você pense que está gastando esses minutos, mas no fim das contas você está enriquecendo a sua alma e fazendo com que você encontre descanso no Senhor. Por fim, você deveria buscar retirar-se para ficar na solidão e em silêncio quando você estivesse com a sua alma conturbada. E uma das dicas seria naqueles momentos onde você percebe que as coisas estão fora do controle. O melhor momento para você buscar o descanso em Deus é quando você reconhece que está fraco e que você não tem poder para resolver aquilo. Qual a melhor situação que nós poderíamos manter essa disciplina? Ou qual o melhor momento? Nada melhor do que quando nós estamos passando por dificuldades, que é lá que nós descansamos em Deus. Você está enfrentando uma pandemia nessa época, você está tendo agora momentos de quarentena. Nada melhor do que nessa época sair deste mundo, esquecer de todas as coisas para manter comunhão com o Senhor. Estamos chegando ao fim de nossa aula. Espero que Deus possa abençoá-lo, que você possa valorizar
e fazer com que esta disciplina se torne recorrente na sua vida e que ela traga grandes benefícios para a sua alma, tanto no tempo presente como também para toda a eternidade. Que Deus abençoe e até a próxima e que o Senhor seja contigo. Em nome de Jesus Cristo, amém.